Come on, get up. Morning, Brian. Stephen, are you aware that you voluntarily embarked upon a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Arts. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock. Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding. Where to? It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. How are you? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? It has been a great joy to watch this man defy every expectation, both scientific and personal. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? I said thank you. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal que é mestre em desvendar as menteirinhas presentes nos filmes e séries baseados em fatos reais. Obrigado desde já pela presença e inscrição de todos no canal. Cada dia o canal cresce um pouquinho, sempre conseguindo aí novos inscritos, e isso lógico que é graças a vocês. Então, gratidão imensa e bem-vindo a todos os novos inscritos, e espero que todos tenham gostado do vídeo anterior, da minha tier list, meu ranking dos filmes que já apareceram aqui no canal. Tá muito maneiro, se você não assistiu, assiste lá, tá? E bom, o filme de hoje é um filme lindo, tá? Que vale muito a pena assistir, a não ser que seu casamento esteja indo mal, sobretudo se você é homem, porque por mais que o filme seja sobre o Stephen Hawking, quem rouba a cena é a mulher dele, Que mulher sensacional, que mulher dedicada, que guerreira, O filme é sobre o Stephen Hawking, estefinho para os íntimos, mas para mim é sobre ela, tá? E eu tenho embasamento para provar que é sobre ela, e é sobre isso que vamos falar aqui no canal hoje. E no filme, ele é um babaca, pronto, falei. Mas será que ele é babaca mesmo? E será que ela é tão incrível mesmo? Ou o filme que é tendencioso? Então, isso e muito mais vocês vão ver hoje no Mentiram Pra Vocês. Então, pega seu livro, Uma Breve História do Tempo, e bora para mais um vídeo inesquecível desvendando as mentiras por detrás das telas. Bom, acabo de reparar,
Que estou com cara de mendigo. Aproveitando que eu estou com cara de mendiguinho, venho mendigar para vocês aí o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento desse vídeo. Mas essa cara de mendiguinho é só hoje, tá? Hoje eu vou fazer a barba e vou ficar no esquema pro próximo vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, brincadeiras à parte, temos um problema aqui que irei desenvolver durante o vídeo, né? Que é a questão de se essa mulher é tudo isso mesmo. Show? Bom, o filme já começa que é baseado no livro escrito por quem? Quem? A ex-mulher dele. O quê? Isso mesmo, a corna do filme escreveu um livro sobre eles dois, e aí é claro, né, que ela seria a vítima e ele o taradão safado, inescrupuloso e sem coração, né, que não valorizou a mulher esplêndida que ele tinha ao lado dele. Não estou dizendo que ela não era, tá? E nem estou dizendo que ele não era taradão safado, né? Há indícios de que ele era sim. Ele era bem safadinho, né? Mesmo assim, é um baita sinal amarelo para não acreditarmos em tudo que está no livro que ela escreveu, porque é do ponto de vista dela, e principalmente sobre o que está sendo dito no filme, tá? Por sinal, o livro dela se chama Traveling to Infinity, My Life with Stefan, que é de 2007, tá? Esse livro ele é uma versão revisada de seu primeiro livro sobre o casamento deles, o Music to Move the Stars, publicado em 99. Tá? E aí nesse livro que foi publicado em 99, já conta uma versão mais negativa da vida de ambos juntos. Então, vai vendo. O roteiro foca no romance que o físico teve com Jane Hawking, Janinha para os íntimos, e deixa de lado detalhes de sua brilhante carreira científica. Sim, porque o filme engana sobre ser a respeito do Hawkins, tá? Quando na verdade é sobre a Jane. Mesmo sendo baseado no livro dela, há passagens no filme que destoam completamente do relato feito por ela no livro de mesmo nome, que serviu de base aí para o longa. E também destoam da autobiografia de Hawking que se chama Minha Breve História, tá? Ou seja, você já sabe, né? Já sabe. Vem mentira braba por aí. Achou que eu ia falar mentiram pra vocês, né? Não, tá cedo. Tem coisa pior a caminho. No filme verdadeiríssimo dirigido por James Morsh, Stephen Hawking sofre uma queda enquanto sai do prédio da Universidade de Cambridge. Depois é levado para o hospital e diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Tá? Volta para a faculdade e passa dias trancado em seu quarto. Mas não é bem essa a história que o próprio Hawking conta em seu livro Minha Breve História, publicado pela primeira vez em 2013. Tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, no Natal, quando fui patinar no lago em St. Albans, caí e não consegui me levantar. Minha mãe percebeu esses problemas e me levou ao médico da família. Fecha aspas. Ou teve uma queda de fato, mas ela não se deu da forma contada no filme. O diagnóstico, entretanto, é fiel à história real, incluindo a feliz e incorreta expectativa de 2 anos de vida dada para o Hawkins pelo médico. Outra distorção porca e totalmente desprovida de qualquer pesquisa é como ele e sua ex se conheceram. Nessa parte, o roteiro do cinema distorce um pouco a cronologia dos fatos,
Jane, quando se interessa por Stephen, já sabe da sua doença, como relatado no livro dela. Quem assiste somente ao filme acredita que ela, depois de começar a se relacionar com o cientista, descobre as condições de saúde dele através de amigos. A verdade é que os dois estudaram na mesma escola primária, se conheciam, portanto, desde cedo, tá? Desde a infância. Então eles já se conheciam antes de chegar a ter algum contato e de trocar uma ideia. E aí o filme, rico em veracidade e detalhes, mostra que os dois se conheceram em uma festa com muitos cientistas, na qual Jane apareceu como uma amiga. Essa festa de fato aconteceu e foi a primeira vez que os dois tiveram uma conversa longa, realmente se conhecendo, né, trocando ali uma ideia, porém não sozinhos como mostrado no longa, tá? Mas Jane já sabia quem era o Stephen e já havia se sentido atraída por ele, como diz nessa parte do livro dela. Abre aspas. Mal tínhamos caminhado 100 metros quando vimos algo estranho do outro lado da rua. Lá, caminhando de modo incerto em sentido contrário, estava um homem jovem com andar desajeitado, cabeça baixa. O rosto protegido do mundo sob uma indisciplinada cabeleira castanha e lisa, imerso nos próprios pensamentos. Ele não olhou nem para a direita, nem para a esquerda, nem percebeu o grupo de alunas do outro lado da rua. Era um fenômeno excêntrico para aquelas monótonas e puritanas garotas do St. Albans, disse ela sobre a primeira vez que viu o físico na juventude. Tá? Não confundam com ter visto pela primeira vez na vida, já que eles já tinham estudado juntos antes. Talvez houvesse algo sobre sua excentricidade que me fascinara, tendo em vista minha existência bastante convencional. Depois da festa, na qual conversaram pela primeira vez, o casal passou a se ver, mas com pouca frequência, e até a relação dos dois engatar realmente, houve um longo caminho de encontros e desencontros. A relação não evoluiu de modo rápido como mostra o diretor James Marsh. Ou seja, agora sim, mentiram para vocês. Jane Hawking não cita no livro dela, por exemplo, a bonita cena do beijo na passarela que acontece logo após os dois irem ao baile em Cambridge. Coisa totalmente inventada para o filme, baseado em fatos reais. Pelo contrário, meus caros inscritos, pelo contrário. Na verdade, no livro dela, ela lamenta muitas vezes o fato do relacionamento não estar indo bem, como no trecho seguinte. Abre aspas, essas visitas, embora urgentemente aguardadas, muitas vezes se revelaram decepcionantes para nós dois. A tarifa 10 shillings fez um grande rombo na minha mesada de 10 libras, e o curso do amor não corria nada bem. Não era preciso muita inteligência para perceber que Stephen não podia contemplar a ideia de embarcar em uma relação estável de longo prazo. E aqui eu quero lembrar vocês que ele já tinha sido diagnosticado com a doença dele e já tinha sido sentenciado pelos médicos com apenas mais 2 anos de vida. Então, como que um cara desse vai pensar em ter romance a longo prazo? Então, para ele, com certeza, era muito complicado vislumbrar esse futuro com a amada dele. O romance só engatou como uma relação séria depois do pedido de casamento que, como ela descreveu, aconteceu um sussurro em um sábado à noite úmido e escuro. E aí vocês devem estar se perguntando, mas eles não se conheciam desde a infância? Como só se falaram muitos anos depois? E isso é até fácil de responder, porque ele era um nerd, tá? Hoje em dia ser nerd é legal, ser nerd é ser descolado. Naquela época não.
Ele era o nerd raiz, o carinha tímido que só ficava lendo o livro, não interagia com quase ninguém. Ou seja, ela também, provavelmente, vendo aquele esquisitão na escola, não se interessou em conhecê-lo. E aí, mais tarde, quando estavam crescidos, aí sim o interesse despertou, até porque a família do Stephen Hawking era muito influente lá no bairro deles, na região que eles moravam, era muito influente na escola que ele estudava e era muito influente na faculdade que ele veio a fazer. Tá? Então, logicamente, ele era muito conhecido na escola e posteriormente na faculdade, tá? Seja por influência da família e também pela sua inteligência. Fora que, crescendo, ele se tornou mais comunicativo, mais solto, e aí passou a, com isso tudo que eu falei, ele passa a ser mais popular e carismático. Outra mentira descabida e desnecessária, ou até mesmo burra, é sobre um dos momentos mais dramáticos do filme e da história do Stephen Hawking. A teoria de tudo diz que o fato se deu na cidade de Bordeaux, na França, contando que o físico havia ido com os alunos a uma apresentação de ópera. Não tem nada a ver. Mentiroso! O próprio físico e também a sua ex-mulher afirmam que o episódio aconteceu na Suíça, em visita à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN. Tá? Ou seja, o diretor do filme fugiu das aulas de geografia, né? Uma vez que o fato real se deu em Genebra, na Suíça, e não na França. É o tipo de mentira que você se pergunta, para que mudar isso? O que isso agrega para a história do cara? Por que França e não Suíça? Entende? Mas enfim, é por essas e outras que existe aqui o canal, né? Então acho que, em vez de ficar puto, eu devia ficar feliz, né? Ficar grato por ter tanto diretor incompetente. Mas vocês devem estar se perguntando o que aconteceu então na Suíça, Ricão? E eu respondo para vocês. Durante esta viagem em 85, Hawking pegou pneumonia e chegou a entrar em coma no hospital, para o qual foi levado às pressas. Os médicos do hospital acharam que eu estava tão mal que sugeriram desligar o respirador a dar fim à minha vida. Mas Jane se recusou. Ponto para Janinha, e me levou em uma ambulância aérea de volta para Cambridge, para o hospital Addenbrooke, escreveu Hawkins em seu livro. O cientista passou por uma traqueostomia e ficou incapacitado de falar dali para frente. E aí quem conhece o Stephen, né, o Stefinho para os íntimos, apenas superficialmente, agora vai entender como ele chegou ao formato, né, ao personagem Stephen Hawking que a gente conhece, né? E aí ele diz o seguinte, abre aspas: por certo tempo a única maneira que eu tinha para me comunicar era soletrar as palavras levantando as sobrancelhas quando alguém apontava para a letra certa em um cartão com um alfabeto. Então a pessoa ia lá no cartão, botando o dedo na letra, e quando era a letra certa, ele ia levantando a sobrancelha para indicar que aquela letra ali faz parte da palavra, né? Ou seja, uma coisa bem complicada de se fazer, bem demorada também. Depois disso, ele foi apresentado ao programa Equalizer do especialista em computação Wout Volstost e passou a falar com sintetizadores de fala que reproduzem a voz robotizada. E esse é o jeito, né, pelo qual Hawking é conhecido até hoje por todos nós. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? Muito triste, né, você pensar que um cara que tinha aparentemente uma saúde perfeita chegar a esse ponto, né,
mas isso não fez desistir da vida, pelo contrário, ele lutou por ela até o fim, né? É um exemplo esse cara, né? Eu não ligo para física, acho um porre, mas o Stefinho era brabo. E assim, eu fico pensando o que são meus problemas diante dos problemas que esse cara teve que enfrentar, né? Não são nada, né? A gente é saudável, alguns são acomodados e só sabe reclamar da vida. E se a gente analisar bem, nossos problemas não são nada perto de tantos outros problemas por aí, né? Uma mentira menos importante é sobre a família de Hawkins. Embora eles sejam retratados como uma família mais ou menos típica para a época, a verdade é que eles eram exatamente o oposto, tá? O veículo da família era um táxi velho de Londres, eles mantinham a abelha no porão e costumavam jantar em silêncio, cada um com seu livro lá focado na leitura atual. O próprio Stephen descreve sua família como sendo considerada excêntrica por pessoas de fora. John McNahan, Johnzinho, um colega de escola de Stephen, disse que a casa dos Hawkins era uma casa menos convencional em que as crianças tinham muita liberdade, e lembro-me de ficar bastante surpreso com a conversa durante o almoço. Quando tinha, era sobre assuntos que nunca foram discutidos em minha casa, como, por exemplo, sexo, homossexualidade e argumentos a favor e contra o aborto, e vários outros assuntos que eram bastante incomuns de serem tratados em famílias tradicionais. Stephen disse que, quando adolescente, meus pais me ensinaram sempre a questionar as coisas e a pensar grande. Como no filme, o pai de Stephen, o Franquinho, fazia vinho caseiro. Mas, ao contrário do que é dito no filme, né, que a Jane implicava falando que o vinho era ruim, a verdadeira Jane Hawkins disse na vida real que o vinho era muito bom. Mentiroso o filme, mas não atrapalha em nada, são só detalhes. Então, dane-se. No filme, Jane descobre que Stephen tem uma doença nos neurônios motores. ELA é a sigla para a doença e significa esclerose lateral amiotrófica, né? Já citei ela aqui anteriormente no vídeo. Jane descobriu no filme através de seu amigo Brian. Já na vida real, Jane descobriu por acidente com suas amigas que por acaso mencionaram. Jane e Stephen ainda não estavam namorando quando ela descobriu. Fiquei atordoada, disse Jane. Tinha acabado de conhecer Stephen e, por toda a sua excentricidade, tinha gostado dele. De fato, a mãe de Stephen perguntou a Jane quem era o pai de Timothy. Mas, ao contrário do filme, isso não aconteceu em uma festa para comemorar o nascimento do bebê. E sim, quando Jane e Isobelinha estavam a sós com o bebê num dia qualquer. Jane Hawkins realmente ofereceu alojamento e pensão gratuitos em sua casa a estudantes que ajudassem a cuidar do seu marido. Isso começou em 74 com estudantes de PhD que viajaram para os Estados Unidos com Stephen e sua família durante seu período de 1 ano como professor convidado da Caltech. Continuou com o retorno de Stephen a Cambridge. Logicamente, nesse filme totalmente confiável e verídico, a viagem nem é mencionada, não está incluída, embora vejamos estes estudantes, né, levando o Stephen para a ópera. Nas memórias de Stephen Hawking, My Brief History, né, minha breve história, ele descreve sua esposa instalando o diretor do coral, Jonathan Hellier Jones,
em seu apartamento após o nascimento do terceiro filho em 79. Hawking implica que sua esposa estava preparando um novo marido, pois ninguém esperava que Hawking vivesse por mais tempo. No entanto, depois de chegar a 90, Hawking ficou chateado com a proximidade de sua esposa com Jones. E aqui é a versão dele, verdadeira, dos fatos, tá? Isso não consta no filme. No filme ele até parece aceitar de boa ser chifrudo, até diz para ela que ela merece ser feliz e tal, tem todo um romancezinho que na verdade não existiu. A verdade é que, frustrado, Hawking mudou-se para outra casa com a enfermeira que se tornaria sua segunda esposa, Elaine Mason. Já no filme aparenta que do nada Hawking, taradão, desiste de Jane para ficar com a enfermeira bonitona. Na vida real, um ex-funcionário se referiu a Elaine, a enfermeira, como controladora, manipuladora e intimidadora. Rumores de violência e abuso foram apoiados pelos filhos de Stephen. O casal se divorciou em 2006, mas Stephen Hawking rejeitou as alegações de abuso. Em vez disso, ele descreveu seu casamento com a Elaine, com a enfermeira, como apaixonado e tempestuoso. Deve ser um jeito bonito para falar abusivo, né? Tóxico. Não. Ele tem toda a razão. Jane, a vítima, realmente se casou com seu mestre de coro, que sabia dar no couro, né? Mas, logicamente, já é de se esperar que os dois não se conheceram como no filme. Na verdade, eles se conheceram cantando. Ou será que não? Mas foi durante uma excursão de canto e não na igreja. Menos mal, né? Hawking já era ateu. Aí vem a mulher e começa a ter pensamentos pecaminosos por outro homem que não ele. Dentro da igreja, aí é brabo, né? Aí não tem como defender. Mas felizmente não foi o que aconteceu, né? Não foi na igreja que ela conheceu o segundo marido. Inclusive, para quem quiser se aprofundar na história dos dois, o primeiro livro de memórias de Jane Hawking, Music to Move the Stars, forneceu parte da base para o filme de 2004 da BBC, feito especialmente para a TV, chamado A História de Stephen Hawking, estrelado por Benedict Cumberbatch, tá? Que faz o Doutor Estranho na Marvel, ou o Sherlock na série Holmes, né, obviamente. Então, quem se interessar, tem outro filme, só que esse feito para a TV e não para o cinema, tá? E esse filme, assim como no livro, conta um relato mais sombrio, pelo ponto de vista dela, sobre o colapso de seu casamento com Stephen Hawking, tá? O que não foi, digamos, tão romântico quanto o filme A Teoria de Tudo tentou demonstrar que foi. Mas tem que destacar também, pessoal, que continua sendo pelo ponto de vista dela. Por mais que o filme para a BBC se chame A História de Stephen Hawking, na verdade é a história da Jane Hawking, já que é ela contando a versão dela dos fatos. Por sinal, A Teoria de Tudo foi aprovado por Stephen Hawking, que considerou amplamente verdadeiro e ressaltou que o ator Ed Redmayne o interpretou muito bem, realmente interpretou muito bem, né? E sim, o Hawking estava vivo quando o filme foi lançado, mas, pelo visto, já não estava tão lúcido, né? Porque para achar que esse filme é amplamente real é complicado, né? Porque não é amplamente real. Se foge até da biografia que o próprio Hawking escreveu, como é que esse filme é amplamente real? Entende? Não faz sentido. Até porque é importante que a gente não esqueça que Hollywood tende a não ser totalmente fiel à realidade, como já vimos em tantos outros casos por aí, né?
Outro ponto importante, onde a ficção divergiu da realidade, que é o jeito educado para falar que mentiu na cara dura, foi na maneira como o casal lida com suas diferenças de opinião no quesito religião. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Janinha era uma pessoa muito religiosa, enquanto Stifinho preferia a explicação da ciência a respeito do universo, né? Ele era ateu. E essa questão chega a ser abordada no filme, mas num casal que se ama tanto, isso nunca realmente se torna um problema para os dois. Porém, o livro de memórias dela, por sua vez, revela que essas visões conflitantes de mundo motivou diversas brigas entre eles. A questão, pessoal, é que o filme A Teoria de Tudo, ele foi feito para ser um filme bonito, inspirador, e né, baseado no ponto de vista da vítima e não do taradão inveterado. Tanto que o filme se limita a mostrar uma pequena parte da vida de Stephen Hawking, desperdiçando tudo que ele de fato contribuiu e acrescentou para o mundo, principalmente para o mundo da ciência, né, da física. Então, assim, ele que foi uma das mentes mais importantes de nosso tempo, e por que não, de toda a história, ao lado de Einstein, logicamente, ele se limita no filme a um romance melodramático sempre ao lado da vítima, né? E assim, falando sério, sinceramente com vocês, não é um filme sobre o Hawkins. É um filme sobre o casamento de Jane Hawkins, né? É uma história de amor sem final feliz, de superação de ambos, né? Ele com a doença que ele tinha, ela por estar convivendo com ele naquela situação, né? Não foi fácil para ela. Por mais que meu vídeo seja mais ácido, né, ao filme, por conta de toda a mentira que é contada, a verdade é que é um filme que me emocionou muito, tá? Sobretudo vendo a batalha que ela travou cuidando do marido, de 2 filhos, né, futuramente de 3 na época. E assim, me emocionou porque eu não era ligado nessa parada de saber a verdade por detrás dos filmes, tá? Isso é razoavelmente recente. Então, para mim, era tudo verdade, né? Hollywood me enganava e estava tudo bem. E essa Jane do filme é admirável, né? Um exemplo de dedicação, humanidade acima de tudo, mas é um filme comprometido pelo ponto de vista dela, né? Provavelmente o filme é sim sutilmente tendencioso, nos mostrando, nos apresentando a mulher incrível que ela foi e como tudo que ela fez se justifica, né? Até mesmo o romancezinho patético que ela tem fora do casamento, no filme é justificável, né? E é tudo pela ótica dela, já que é baseado no livro que ela escreveu. Inegavelmente, ela o amou muito, tá? Por um tempo, mas sucumbiu à genialidade forte dele, ele não devia ser fácil de aguentar, e sucumbiu à prisão de um casamento vazio, com muitas aspas, tá? Um casamento incompleto também, com muitas aspas, mas assim, ela o amava, mas estava infeliz, e foi um peso muito grande para ela. Ela é humana, não podemos esquecer disso, né? Mas a verdade é que nunca saberemos as suas reais motivações. A gente não está na cabeça dela, no coração dela, para saber. Mas eu penso o seguinte, imagine se toda mulher casada com um homem tetraplégico decidisse trair o marido, né? Mas o ser humano é muito complexo e nem todo mundo é igual. Cada um reage de uma maneira diferente diante de situações diferentes. Talvez eu mesmo não suportasse o tanto que ela suportou, né? Então não vou julgar.
mas ela sabia onde é que estava se metendo, né? Vendo as biografias, ela casou sabendo da doença dele e que ele supostamente só duraria 2 anos. Mas, talvez por amor, ela quis estar ao lado dele assim mesmo, né? Nunca saberemos. Stephen William Hawking nasceu na cidade de Oxford em 8 de janeiro de 42 e apresentou desde cedo um enorme interesse pela ciência. Ele morreu em casa em Cambridge em 14 de março de 2018, aos 76 anos, devido a complicações da doença que ele suportou por tanto tempo. Ele ganhou muitos prêmios ao longo da vida, né, esses aí que vocês estão vendo na tela. Apesar da fama e de todos esses prêmios que ele angariou durante a vida e dos grandes avanços que ele forneceu para a ciência, Hawking nunca ganhou um prêmio Nobel. Isso aconteceu, né, ou na verdade não aconteceu, né, porque ele é um físico teórico, ou seja, as suas teorias nunca foram comprovadas. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da análise do filme A Teoria de Tudo. E se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com geral, tá? Nos segue lá no Insta, tá? @mentiram-pra-vocês. Quer mais análise de filmes e séries ou livros? Deixe sua sugestão nos comentários ou sugere lá no direct do Insta, ok? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!